Olá, meu nome é Luana Gonçalves de Abreu, eu sou pesquisadora da Embrapa em Recursos Genéticos e Biologia e, no momento, sou supervisora de curadoria de germoplasma vegetal. Bom dia! Na palestra de hoje, eu vou apresentar para vocês alguns dados, algumas informações sobre a conservação ex situ no Brasil. Eu queria iniciar com alguns conceitos. Então, primeiro, diferenciando de conservação in situ de conservação ex situ. A conservação in situ é a conservação que é feita no ambiente natural de ocorrência da espécie. E existe uma categoria de conservação in situ, que é a conservação on-farm, que é a conservação de variedades tradicionais ou crioulas no local onde elas se adaptaram. A conservação ex situ, por outro lado, é a conservação fora do ambiente natural de ocorrência da espécie. Os dois tipos de conservação, eles são complementares e apresentam vantagens e desvantagens. Então, na conservação in situ, a espécie conservada no local de origem, então ela há uma continuidade do processo evolutivo, mas, por outro lado, ela está sujeita a qualquer ameaça a algum indivíduo da população ou até a população como um todo. Na conservação ex situ, a gente tira a espécie do seu ambiente natural e traz para um ambiente controlado. Então, nesse momento, é congelado o processo evolutivo dessa espécie, mas ela está em condições muito mais seguras para uma conservação a médio e longo prazo. Nessa apresentação, eu vou falar de conservação ex situ de recursos fitogenéticos para alimentação e agricultura, que é qualquer material genético de origem vegetal com valor real ou potencial para alimentação e agricultura. E valor real ou potencial é porque ele já é utilizado ou ele tem potencial de ser utilizado no futuro. As coleções ex situ, elas podem, vou dar um exemplo de algumas coleções ex situ. Então, os bancos de germoplasma são coleções ex situ que conservam a variabilidade dentro de uma espécie ou de um cultivo. Então, você tem várias amostras de uma espécie ou das espécies e gêneros que compõem o cultivo. No caso do jardim botânico, a gente tem várias espécies, mas poucos exemplares de cada espécie. Então, você tem uma riqueza de espécies no jardim botânico. Então, nessa apresentação, delimitando o escopo, vou falar de coleções ex situ, de recursos fitogenéticos para alimentação e agricultura, e o foco vai ser em bancos de germoplasma. Os bancos de germoplasma, eles podem conservar os recursos genéticos a médio prazo, que são chamados bancos ativos de germoplasma, e em longo prazo, que são as coleções de base. Eu vou falar um pouco dos dois mais para frente. Antes de chegar na parte dos dados, eu gostaria de reforçar a importância desses bancos no nosso dia a dia. Então, como eu disse, esses bancos conservam a variabilidade genética das espécies ou dos cultivos. Essa variabilidade genética é muito importante para lidar com desafios que a gente enfrenta na agricultura. Um deles é que muitos cultivos, eles têm uma base genética muito estreita, ou seja, as variedades que existem disponíveis no mercado, elas são muito parecidas, e com isso, qualquer desafio, como uma nova doença, vai atingir grande parte das lavouras desse cultivo, trazendo grandes prejuízos. Então, quando você quer ampliar, trazer variabilidade genética para esses cultivos, você busca nos bancos de germoplasma. E essa questão da base genética estreita, ela é mais crítica para espécies clonais, em que muitas vezes uma única variedade é a principal, é o cultivo principal no mundo inteiro. Então, um exemplo clássico disso é a banana, a espécie mais cultivada no mundo. Até 1950, ela foi completamente dizimada por uma doença, o mal do Panamá, e você teve que desenvolver novas variedades para serem cultivadas. Além de ampliar a base genética, de trazer mais variabilidade genética para os cultivos, você pode estar buscando uma característica específica nos bancos, como o que a gente chama de fonte. Então, pode ser uma fonte de tolerância para o estresse abiótico, que seria, por exemplo, calor e estresse hídrico, ou pode ser uma fonte de resistência a estresses bióticos, que seriam pragas e doenças. Então, por exemplo, surge uma nova doença, que entrou, que não existia no país, ela entrou no processo de trocas de material. E como você vai lidar com essa doença nesse país? Então, você vai no banco buscar acessos que já têm essa resistência e introduzir nas variedades que são cultivadas.
Essa questão dos estresses, tanto bióticos quanto abióticos, já existe e estão sendo agravados por causa das mudanças climáticas. Um outro uso dos bancos de germoplasma é para diversificar a alimentação. 66% da produção mundial de alimentos é focada em 9 cultivos. Então, o mundo depende de poucos cultivos e a gente precisa comer mais espécies, então diversificar no número de espécies, e também comer mais variedades de uma espécie. A gente come poucas variedades das disponíveis nos bancos de germoplasma. Então, aqui embaixo, a gente pode ver nessa imagem, parte da variedade de batata, que é conservada no Centro Internacional da Batata, no CIP, no Peru. E se você for no supermercado, quantas variedades de batata você encontra? Muito poucas. Então, a gente pode também comer mais variedades de uma espécie que a gente já está acostumado a consumir. Para dar uma ideia de quanta alimentação no mundo é parecida, é compartilhada, eu trago aqui umas figuras desse artigo que foi publicado no The Guardian, em que a gente vê a sobreposição de alimentos consumidos entre o Brasil e a China em 1961. Então, nas linhas escuras, são os alimentos que eram compartilhados neste ano. Então, era arroz, trigo, feijões e carne de porco. Se a gente olha essa mesma figura no ano de 2013, a gente vê que o número de linhas escuras aumentou bastante, que a maior parte dos alimentos é compartilhada entre os dois países. No artigo é possível comparar diversos países e o país em relação ao mundo todo, e vocês vão ver que isso se repete, esse padrão se repete em todas as comparações possíveis. Então, o mundo todo depende de poucos alimentos. E qual o problema disso? O problema é que qualquer quebra de colheita ou problemas de logística, de distribuição de alimentos, tem um impacto no mundo todo, os preços ficam extremamente elevados e compromete a alimentação, porque as pessoas estão acostumadas a comer aqueles alimentos. Então, isso pode acontecer no caso de conflitos, como, por exemplo, a guerra da Ucrânia, que teve um impacto muito grande na distribuição e na produção do trigo. Podem ser eventos extremos, como inundações, secas, e tudo isso, principalmente os eventos extremos, eles vão ser agravados, como eu disse antes, com as mudanças climáticas. Então, todo mundo comendo a mesma coisa. Acontece um evento extremo, isso vai ficar cada vez mais frequente, esse problema de preço e distribuição dos alimentos. Pois bem, já delimitei o escopo dessa apresentação, a importância dos recursos genéticos, dos bancos de germoplasma, e de onde vêm os dados que eu vou apresentar. Os dados, eles foram levantados por o terceiro relatório sobre a situação dos recursos genéticos vegetais para alimentação e agricultura no Brasil, que foi entregue à FAO em 2020. Esses dados, eles foram coletados referentes ao período de 2012 a 2019, foram entregues à Comissão de Recursos Genéticos da FAO, que farão parte do relatório mundial, que será divulgado no ano que vem. Só mais um recorte é que, na FAO, recursos genéticos vegetais não inclui espécies florestais. E que no canto vocês podem ver a capa da publicação brasileira desse estudo, e aqui embaixo há um link curto para acessar essa publicação. Como foram obtidos esses dados? Esses dados foram obtidos por questionário eletrônico e foram enviados para curadores de bancos de germoplasma, representantes de associações de agricultores, líderes de povos e comunidades tradicionais, guardiões de semente, participantes do Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos, do 10º CIRGEAL, que foi em 2015 aqui no Brasil, que é o Congresso Latino-Americano de Recursos Genéticos, e os sócios da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos e da Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas. Pois bem, vamos primeiro aos dados dos bancos de germoplasma. Os bancos de germoplasma, eles podem conservar de duas formas. Podem conservar sementes, quando as sementes são ortodoxas, que são sementes que toleram dessecação e baixas temperaturas, ou podem ser bagas que conservam as plantas em campo. No caso de sementes recalcitrantes intermediárias e de espécies clonadas, ou seja, que não produzem sementes. As principais atividades que são desempenhadas no banco ativo de germoplasma são conservação do material per se, a documentação desse material, registros, informações associadas a ele, atividades de regeneração e multiplicação, que a regeneração é para
repor o estoque de sementes que é guardado de multiplicação para gerar um número de sementes para uma distribuição, por exemplo. Enriquecimento, que é agregar a variabilidade genética para o banco de germoplasma. Caracterização e avaliação desse material. E intercâmbio, que é o envio ou recebimento de materiais. Por questão de tempo, eu vou me focar nas 4 primeiras atividades. Então, em relação aos bancos de ativos de germoplasma, nós temos 37 instituições de pesquisa no ensino no Brasil que têm um banco de germoplasma. Uma dessas 37 instituições é a Embrapa, e na Embrapa existem 21 unidades com bancos de germoplasma. Nesses mapas, a gente pode ver como está a distribuição das unidades que possuem bancos no Brasil. Do lado esquerdo, a gente tem as unidades da Embrapa que possuem BAC. Então, e do lado direito, as instituições de pesquisa e o ensino que também possuem BAC. Então, olhando o mapa, a gente vê que tem bancos de germoplasma em praticamente todos os estados do Brasil, e que é uma grande concentração de bancos em São Paulo. Nessas 37 instituições, existem 268 bancos de germoplasma. O maior número de coleções é de fruteiras, seguido por espécies forrageiras. Esses bags armazenam 370.066 acessos, de 591 gêneros e 2.330 espécies exóticas e nativas. Os maiores bancos de germoplasma em número de acesso são de soja, arroz, feijão comum, cevada e trigo. Em relação ao número de acessos, esses bags relataram que 56% deles tiveram um aumento no acervo, no número de acessos, tanto de espécies exóticas quanto de espécies nativas. 37% tiveram redução no número de acessos, e em 7% dos bags não houve alteração no tamanho do acervo. Quais são as principais lacunas que foram relatadas? As principais lacunas são carência de recursos financeiros e carência de recursos humanos. Então, os recursos financeiros, às vezes, são insuficientes, ou eles estão previstos e algum contingenciamento ele não chega. Então, a origem do problema é diferente, mas no final o que acontece é que não há recursos suficientes para executar todas as atividades dos bancos. Em relação a recursos humanos, a principal questão é que em várias instituições as pessoas foram se aposentando e não houve concurso público para repor esse quadro. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os dados de regeneração e multiplicação. Para essa pergunta no questionário, 57% das pessoas não responderam. E isso pode ter acontecido por basicamente 2 motivos. O bag pode ser um bag novo e ainda não foi feita nenhuma atividade de regeneração e multiplicação dos acessos, porque não foi necessária. Ou não foi possível realizar por questões como, por exemplo, financeiras. Dos questionários respondidos, 43% relataram que houve melhoria de estrutura, melhoria de técnicas, aprimoramento de técnicas ou de protocolos. 46% relataram limitações de estrutura ou de apoio técnico, 24% relataram dificuldades técnicas de protocolos, e a maioria desses relatos de dificuldades técnicas foi para espécies perenes. E 33% relataram que o aporte financeiro não é adequado para poder executar as atividades de regeneração e multiplicação como desejado. Dois outros tópicos que apareceram como lacunas em regeneração e multiplicação foi que o monitoramento da viabilidade não é feito com a frequência que deveria ser feita, para acompanhar realmente se os acessos estão viáveis, e que não há plano de emergência. Então, se, por exemplo, chegou a época de multiplicar um acesso, de regenerar um acesso, e não é possível fazer isso porque não tem recurso, qual é o plano para lidar com essa situação? Esse plano não existe, e isso pode prejudicar, pode fazer com que esse acesso seja perdido, por exemplo. Agora eu vou falar para vocês em relação ao enriquecimento, que é agregar a variabilidade genética a um bag que já tem um acervo. O enriquecimento geralmente é feito com coletas. Então, você define qual espécie que vai ser coletada, por espécies, e onde vai ser feita essa coleta. Em geral, por exemplo, você pode olhar o que você tem no acervo
e ver regiões que aquela espécie ocorre, mas que ainda não existe nenhuma amostra no banco. E aí pode definir que aquela região é uma região de prioridade de coleta. Existem também análises que podem ser feitas, vários outros tipos de análises podem ser feitas para definir onde vai ser feita a coleta. No momento da coleta, tem que se considerar também o número de sementes ou plantas que devem ser amostradas, de acordo com as características de cada espécie, e também avaliar a qualidade das sementes que estão sendo amostradas, sementes que não têm doença, sementes que estão maduras fisiologicamente. Aqui nós temos um mapa de coleta, de acordo com os dados do relatório, e a gente vê que existem coletas no Brasil todo, e que existe um menor número de coletas na região norte, por exemplo, e isso tem muito a ver com questão de logística, e conseguir chegar em alguns pontos por falta de dificuldade de acesso. Foram realizadas coletas para 131 cultivos, totalizando 9.169 amostras. Tanto de espécies nativas, como fruteiras, forrageiras, espécies medicinais, espécies ornamentais, quanto de variedades crioulas ou tradicionais. E as principais coletas foram de milho, mandioca, feijão comum, abóboras e pimentas. E aqui embaixo a gente pode ver uma amostra de variabilidade genética de feijão comum e aqui de variedades de pimenta. Quais são as principais lacunas nas coletas? Para 56 táxons, foi indicada que é uma lacuna de cobertura geográfica, ou seja, sabe-se que aquela espécie ocorre em determinada região, ou estado, ou cidade, mas não existe amostra, não existe coleta naquela localidade. Para 24 táxons, há uma falta de fontes de resistência ou de tolerância, que poderia ser contemplado também com as coletas. Para 59 táxons, há uma lacuna de espécies ou gêneros que não foram coletados. Isso é mais crítico para espécies nativas, para variedades tradicionais, para parentes silvestres de espécies cultivadas, que são espécies do mesmo gênero ou de gêneros aparentados da espécie que é cultivada, e para plantas alimentícias não convencionais. Olhando com mais detalhe essa questão, a lacuna é muito significativa para espécies nativas de importância regional, então que são consumidas regionalmente, como o araticum, que a gente pode ver na imagem à esquerda, o butiá, que a gente pode ver na imagem à direita, o baru e a pitonga, entre outros. Há lacunas também de coleta para a mandioca. A mandioca é a espécie nativa mais consumida no Brasil, e o que a gente tem amostrado nos bancos ainda não representa toda a distribuição da espécie. Existem também lacunas na coleta de parentes silvestres de espécies cultivadas que têm populações nativas no Brasil. Para o algodão, por exemplo, existe uma espécie nativa, que inclusive está em perigo de extinção. Para o amendoim existem 65 espécies e para o arroz existem 3 espécies nativas. Aqui nessa figura ao lado a gente pode ver uma população de Oryza latifolia, que é um parente silvestre de arroz, que foi coletada na região do Pantanal. Então, a gente falou até agora sobre os BACs, que são coleções para conservar a médio prazo. Então, eu vou falar um pouco agora sobre as coleções para conservar a longo prazo. As coleções para conservar a longo prazo são chamadas de coleções de base. Elas servem como duplicação de segurança do que já existe nos bancos de germoplasma. Então, você pega uma amostra, uma parte do que está guardado nos bancos e manda para um outro local para servir como uma cópia de segurança daquele acesso. A coleção base, ela pode armazenar sementes, quando as sementes toleram dessecação em baixas temperaturas, ou ela pode ser uma conservação in vitro, que é, como a gente pode ver aqui, essa é a figura do meio, esses tubos, ou a criopreservação, que é feita em tanques de nitrogênio. Na coleção de base, o principal objetivo, como eu falei, é garantir uma cópia de segurança. Então, as atividades exercidas nessas coleções são basicamente conservar, documentar e monitorar a viabilidade do material que está sendo armazenado. A única coleção de longo prazo no Brasil, o Banco Genético da Embrapa,
que já existe há muito tempo, mas o prédio novo, que é o que a gente pode ver nessa foto, foi inaugurado em 2014. Então, é um prédio recente. A coleção de sementes, ela recebe o nome de Colbase, coleção base de sementes, de germoplasma semente, e ela, no momento, tem 118.618 acessos. A estrutura, as câmaras do banco genético têm capacidade para armazenar 800 mil amostras, que representa um aumento de 300% em relação à estrutura anterior, a estrutura mais antiga. E essas amostras são armazenadas em câmaras frias a menos 18 graus Celsius. Em relação ao in vitro, a estrutura nova do banco genético tem capacidade para 15 mil acessos e de criopreservação de em torno de 100 mil amostras. Além da conservação, aqui no Brasil, da cópia de segurança, algumas amostras brasileiras também têm uma segunda duplicação de segurança no Banco Mundial de Sementes, que fica nessa ilha da Noruega. Vocês podem ver, é o ponto mais ao norte habitado do mundo, e essa aqui é a entrada do Banco de Sementes, do Banco Mundial de Sementes de Svalbard. O Brasil já fez 4 envios para Svalbard, totalizando 5.122 amostras. Os envios foram feitos em 2012, 2014, 2020, e um recém-envio foi entregue agora em outubro de 2022. Em Svalbard, nós temos amostras de milho, arroz, feijão comum, cebola, pimentas, cucurbitáceas, caju, maracujá, soja e forrageiras. Quais são os principais problemas relatados em relação à duplicação de segurança? Os principais dados. 57% das coleções possuem algum acesso duplicado. Desses, 34% são de sementes ortodoxas, 24% de espécies clonais, e apenas 10% das coleções possuem mais de 85% do seu acervo duplicado em uma coleção de base. A principal limitação apresentada para não ter mais uma maior parte do acervo duplicada é, novamente, a limitação de recursos financeiros e humanos. Agora eu vou falar sobre a documentação. A documentação é uma atividade que é comum, como vocês já viram, tanto aos bancos ativos de germoplasma, quanto às coleções de base. O único sistema nacional, um sistema que existe no Brasil de documentação é o alelo vegetal. O sistema alelo, ele tem um alelo animal, o alelo micro e o alelo vegetal. Ele foi desenvolvido pela Embrapa. Existe um módulo, que é um módulo, aqui nesse menu sistema, que é um módulo de gestão, utilizado pelos curadores. Existe uma página que é utilizada para consulta externa dos usuários. Aqui embaixo vocês têm o endereço do portal. Aqui, então, a gente pode ver como é a página de consulta externa, qualquer pessoa pode entrar, e aqui em passaporte consulta e identificar algum acesso para poder solicitar por intercâmbio. E aqui embaixo é a página de login, do sistema de gestão dos bags, que é utilizado pelos curadores e é acessado via usuário e senha. No alelo vegetal, existem informações sobre 165 bancos da Embrapa e também bancos da EPAGRE, do INPA, do Centro de Pesquisa Carlos Gaia, da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, da Universidade Federal de Viçosa e do IDR do Paraná. Então, como vocês podem ver, no alelo não existem só informações de bases da Embrapa, qualquer instituição pode colocar os dados assinando um termo junto à Embrapa. Então, por não ser utilizado por todos os bags do Brasil, os números, quando você olha os números do alelo, eles são bem menores. Então, no momento, são registrados no alelo 167.720 acessos de germoplasma vegetal. Como eu mostrei anteriormente, no nosso levantamento, a gente registrou 370.066 acessos. Então, tem apenas uma parte do acervo do Brasil. Os dados que estão no alelo, eles são automaticamente transferidos para uma plataforma internacional de recursos genéticos vegetais, que se chama Genesis, o endereço está aqui embaixo. Então, nessa plataforma, você faz buscas sobre acessos de bancos de germoplasma do mundo todo, e no momento
existem 4.207.936 acessos cadastrados no GeneSys. Partindo já para o final da apresentação, queria retomar alguns pontos principais. Então, a gente viu que a gente tem muitas coleções no Brasil, coleções com ricos acervos, mas que muitas ainda têm lacunas de coletas em relação à distribuição geográfica ou à taxonomia dos cultivos que elas conservam. Muitos bares enfrentam dificuldades para a manutenção de parte das atividades de rotina, por dificuldades financeiras e também por limitações de equipe, poucas pessoas nas equipes. E alguns bares também enfrentam dificuldades em relação a protocolos, e isso é mais crítico para espécies clonais, porque os ajustes são muito mais específicos, então você não tem um protocolo que você consegue utilizar para várias espécies, e às vezes são necessários ajustes dentro da mesma espécie para acessos diferentes. Um outro ponto que é mais geral, que apareceu também no relatório, é que não há uma coordenação nacional de recursos genéticos no Brasil. Está em discussão no mapa uma política nacional de recursos fitogenéticos para alimentação e agricultura. Isso seria essencial para que se tenha uma gestão, uma organização nacionais das ações de conservação desses recursos genéticos. A Embrapa possui um sistema de curadorias para gerenciar os seus bancos, mas é uma coisa de uma instituição. É necessário que tenha uma organização nacional dessas ações. Isso também poderia garantir mais recursos financeiros a longo prazo e também poderia instituir um sistema nacional de informação que não existe ainda. Como eu falei para vocês, o único sistema que existe é o sistema Lelo, que é a Embrapa, que outras instituições podem usar, mas ele não é um sistema oficial do governo brasileiro para gerenciar informações de bancos de germoplasma. E, por fim, já voltando para o tema dessa mesa, é muito importante fortalecer a integração entre a conservação in situ, on-farm, e a conservação ex situ. Como eu falei no começo, são abordagens complementares, as duas formas têm que ser feitas o tempo todo. É muito importante manter o fluxo de materiais, seja do in situ para o ex situ, seja do ex situ para o in situ, que esse processo seja claro, seja facilitado, e que as partes interajam, que todo mundo compõe esses dois tipos de conservação, que elas interajam mais, que haja uma maior troca de conhecimento das pessoas envolvidas, e também que tenham mais ações em conjunto, que todo mundo trabalhe mais junto. Muito obrigada, e aqui está o meu e-mail de contato, caso alguém queira fazer alguma pergunta adicional, fazer alguma demanda, eu estou à disposição. Muito obrigada.